Bom, pessoal, esse é mais um vídeo de Matemática 4, estamos falando de polinômios e eu vou dar mais uma revisada no Teorema do Resto, Teorema da Raiz e algumas consequências. Bom, resumindo o Teorema do Resto, ele é bem simples. Ele diz que se um polinômio p de x for dividido por x menos a, o resto da divisão é simplesmente p de a, ou seja, o valor numérico quando a gente substitui o x por a. Então é bem simples. Lembrando que o grau do resto é sempre menor que o grau do divisor. Como o divisor tem grau 1, o grau do resto é 0. Isso quer dizer, né, que o resto é uma constante, justamente o valor numérico de P de A, certo? E aí a gente pensa assim, tá, mas e se x igual a A, esse A que a gente dividir, né, por x menos A, for justamente a raiz desse polinômio, né, por uma coincidência? Se for a raiz, a gente sabe que P de A igual a zero, ou seja, P de A, que deveria ser o resto da divisão de P de x por x menos A, é zero. Né? Então, isso quer dizer que, na verdade, x menos a divide P de x, ou que P de x, né, nessa notação de matemática, P de x é divisível por x menos a. Então, o que isso, além disso, qual é a consequência? Que a gente pode escrever P de x como um produto, só como um produto de x menos a e pelo Q de x, que é o resultado do coeficiente da divisão, né, de P de x por x menos a. E isso a gente vai usar muito futuramente e é bastante importante. Então, a gente vai fazer o exemplo 5 relacionado a isso. O exemplo 5, ele diz, na verdade, ele recapitula o exemplo 4, que comenta P de x, que é um polinômio de grau 4, P de x é x na 4 menos 3 na x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 3x menos 4. E aí, lembrando que esse polinômio tem raízes reais, né? As raízes reais são x igual a menos 1 e x igual a 4. E aí o exemplo 5 diz que o S de x é o quociente de P de x por x mais 1. O S de x, ó, que ele tá aqui, ó. Então, se a gente dividir P de x, aqui eu fiz o processo da divisão, ó. Se a gente dividir o P de x por x mais 1, o resultado vai ser esse S de x. Então, aqui está todo o processo da divisão, ó, resto zero, como o teorema da raiz afirma, né? Como x menos 1 é a raiz do polinômio P de x, então P de x é divisível por x mais 1, ou seja, o resto da divisão, né, de P de x por x mais 1 é zero. Bom, aí é que está a questão. Se P de x é divisível por x mais 1 e por x menos 4, a gente escrevendo desse jeito, P de x como produto de x mais 1 pelo resultado S de x, né, o quociente, como a gente acabou de ver no teorema da raiz, que a gente pode escrever, né, como esse produto, porque o resto é zero, então a outra raiz, que é x igual a 4, vai fazer com que x menos 4 seja possível de dividir por esse polinômio aqui. É a mesma coisa que a gente fizer com o número, ó. Por exemplo, eu sei que 1287 é divisível por 3, é divisível por 11. Então, se eu sei que 1287 é igual a 3 vezes 429, claro que essa conta eu fiz antes, então eu sei que 429 é divisível por 11. Por consequência, se eu escrevo 1287 como um produto e um deles é o 3, o outro número quer dizer que é divisível por 11. É uma consequência que a gente conhece dos números, então é a mesma lógica dos polinômios. Ó. Notem que aqui o x mais 1 faz o papel do 3 do 1287, como se P de x fosse 1287. E o 429, ó, é o x ao cubo menos 4x quadrado mais x menos 4. Na verdade, é o S de x, né? Então, como consequência, a mesma a lógica com os números naturais, quer dizer que x menos 4 divide S de x. E aí eu fiz essa conta já, para o vídeo não ficar muito grande, eu fiz essa conta aqui embaixo. Também está no arquivo teórico, tá? Tá escrito no teorema, aliás, no exemplo 5, já está tudo feito lá. Então, eu peguei o S de x, que é x ao cubo menos 4x quadrado,
mais x menos 4 e dividir por x menos 4. Ó, resto zero, porque a gente, é o que eu acabei de afirmar, que S de x seria divisível por x menos 4. Então, daqui a gente consegue escrever que S de x, que é o x ao cubo menos 4x quadrado mais x menos 4, é igual ao produto de x menos 4 por x ao quadrado mais 1. Né? E aí, como uma consequência ainda maior do teorema da raiz e do resto, porque um é consequência do outro, ó, P de x é x mais 1 vezes o S de x. Ó. Notem que esse aqui é o S de x. Então, ó, P de x é x mais 1 vezes S de x. Se a gente substituir o S de x que a gente sabe escrever como produto agora, ó, o 2 no 1, o P de x pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 4 vezes x ao quadrado mais 1. É a fatoração desse polinômio, né, em coeficientes reais. E isso a gente vai, já estou fazendo essa introdução para as próximas semanas, a gente vai aprofundar essa questão da fatoração em coeficientes reais. Também dá para fatorar em coeficientes complexos. Então, para já adiantar um pouquinho o conteúdo e quando chegar lá a gente já tem uma base, então esse é o sentido do exemplo 5. O exemplo 6 é muito parecido, ok? Então, espero ter esclarecido melhor o teorema do resto, o teorema da raiz e o exemplo 5 e 6. Até mais!